Neji Hyuga talvez seja um dos personagens mais superestimados de Naruto. E calma aí, Genin, antes de você fechar esse vídeo, deixa eu explicar. Eu não estou dizendo que o Neji era fraco, muito pelo contrário. No clássico, Neji Hyuga era simplesmente um monstro. E o problema é justamente esse. A imagem que a maioria das pessoas tem do Neji ficou presa lá nos anos 2000. A obra continuou evoluindo. O personagem simplesmente não acompanhou o ritmo. Na minha opinião, o Neji não virou um personagem ruim, ele virou um personagem mediano, um ninja comum. E isso é muito estranho quando a gente lembra de quem ele parecia destinado a se tornar. E eu já vou te explicar tudo, Genin, mas antes, olha a propaganda do terceiro Hokage. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Desde a sua primeira aparição, o Neji era diferente. Ele não era um Genin qualquer. Ele era um prodígio. Enquanto, por exemplo, tínhamos o Sasuke como representante dos Uchiha, o Gaara, o monstro da areia, Neji ocupava o papel de representante máximo do clã Hyuga. E ele não era qualquer Hyuga, era um membro da casa secundária. E isso faz toda a diferença, porque Neji nasceu condenado. Mesmo sendo mais talentoso que praticamente toda a sua geração, ele viveria para servir a família principal. O seu destino já estava decidido antes mesmo dele nascer. E esse era o coração do personagem. Era por isso que ele acreditava tanto no destino. Não era filosofia barata, era literalmente a vida do personagem. O seu pai foi desvivido, ele acreditava que tinha sido sacrificado pela família principal. Ele carregava o selo na testa, vivendo como um servo. Como esse cara iria acreditar que esforço muda alguma coisa na vida? Não tinha como. E por isso Neji era um dos personagens mais bem escritos do clássico. E quando a gente chega no exame Chunin, o Neji simplesmente atropela. A luta contra Hinata é brutal. Ele domina completamente o punho gentil, que de gentil não tem nada. Ele fecha os tenketsus dela, humilhando a sua prima. Mostra uma diferença absurda de nível. Todo Genin que assistiu Naruto clássico olhou pra aquela luta e pensou: nossa, mas esse Neji vai ser um dos maiores ninjas que tem na vila. Mas calma, Genin, calma que as coisas pioram. Continuando na parte boa sobre o Neji, logo em seguida temos Naruto. A luta de Neji e Naruto não é só sobre força, é sobre ideologia. O Naruto representa alguém que desafia o destino, meio irônico, mas enfim. O Neji representa alguém que aceita o destino. Quando o Naruto vence, não é apenas uma derrota física, é a quebra completa da visão de mundo do Neji. Naquele momento, o Hiashi revela toda a verdade sobre o pai de Neji, e ali nasce um novo personagem. E acredite, isso é ruim. Mais pra frente eu explico. Vamos continuar no clássico. Existe uma luta que, na minha opinião, tinha que ter sido o final da história de Neji, Kindomaru. Pra mim, essa é a melhor luta da carreira inteira do Neji. Não necessariamente pela animação ou algo do tipo, mas sim pelo significado. Ali ele coloca em prática tudo o que aprendeu. Ele luta completamente sozinho, analisa o inimigo, improvisa, calcula, arrisca a própria vida. No final das contas, ele toma basicamente um ataque fatal, mas consegue derrotar o oponente. Assim, ele confia o futuro ao Naruto e cai. Ah, Genin, se o Kishimoto tivesse deixado o Neji desviver ali, seria um dos finais mais bonitos da obra inteira, porque tudo teria fechado. O pássaro finalmente voou. A metáfora teria terminado ali mesmo no clássico. Todo o papo de selo, destino, liberdade, sacrifício, tudo acabaria ali. Mas o Kishimoto comete um baita de um erro, na minha opinião. O Neji fica vivo. E aí vem o grande problema. Porque depois dessa luta, o Neji praticamente termina todo o seu arco. Só que continua vivo. E um personagem sem objetivo normalmente vira um personagem de suporte. E foi exatamente o que aconteceu. A partir desse momento nasceram as viúvas do Neji. O pessoal que superestima o Neji por conta do que ele foi no clássico. E não pelo que ele se tornou no Shippuden. Quando chegamos em Naruto Shippuden, cadê o Neji? Ele aparece, participa, mas qual que foi a grande luta dele? Qual que foi o grande feito? A resposta é simples, não teve. No resgate do Kazekage, o time Gai enfrenta aquele clone do Kisame, mas vamos lembrar de um detalhe importante. Era um clone usando apenas 30% do chakra do Kisame. O que ainda é bastante, mas esse clone com 30% faz clones de água que pegam 10% de 30%. Isso não é bastante, isso não é quase nada. E mesmo assim, Neji encontra dificuldades enormes para lutar contra esses clones de clones. Isso já mostra que aquele Neji que parecia caminhar para um nível absurdo ficou muito distante dessa realidade. Depois vem a guerra, e novamente, cadê o Neji? Ele está enfrentando os Zetsus e ajudando os outros Hyuga. Ele até participa de uns ataques coletivos, mas nada realmente muito marcante. Nada que faça você pensar que ele é aquele prodígio dos Hyuga.
Enquanto isso, outros personagens explodem em poder, Naruto, Sasuke, e não é só os protagonistas. O próprio Gaara, por exemplo, tem um papel absurdo na guerra. Esse sim é um personagem que realmente evoluiu para um patamar absurdo. Afinal de contas, ele é Kage, ele tem o nível Kage. O próprio Rock Lee tem mais momentos que o Neji, e o Rock Lee é totalmente escanteado no Shippuden. Contra o próprio Madara Hikudou, o Rock Lee ajuda em algumas pequenas cenas utilizando seus portões. O Neji, infelizmente, simplesmente fica parado no tempo. E eu não estou dizendo que ele virou um ninja fraco. Existe uma diferença enorme. Mediano, dentro do universo de Naruto, é bom. Ele continua sendo um excelente Jounin, mas existe um abismo entre isso e aquilo que ele parecia que um dia se tornaria. A expectativa era gigantesca e a entrega foi comum. Mas muita gente, fãs, acabam ignorando toda a mediocridade de Neji durante o Shippuden e consideram ele apenas o gênio por conta do que foi mostrado no clássico. Acredite se quiser, tem gente que acha que o Neji do Shippuden é mais poderoso que o Choji do Shippuden, e talvez você seja uma dessas pessoas, mas vamos analisar. Qual que foi o grande oponente do Neji? Um clone do Kizami com 30% de chakra, que fez clones com 10% de 30% de chakra. Um clone do Kizami com basicamente 0 de chakra. E deu muita dificuldade pro Neji. Enquanto, por exemplo, o Choji saiu no soco com o Gedomazo, simplesmente a casca do 10 caudas. Então até mesmo o Choji, que no clássico era um personagem narrativamente inferior ao Neji, superou ele no Shippuden e com muita folga. Só que muita gente nunca vai dar o braço a torcer porque o Neji é o brabo do clássico. Mas galera, vamos lá, né? Mas enfim, desse jeito parece que eu odeio o Neji, o que não é uma verdade. Ele é brabo, só que brabo dentro das suas limitações. Inclusive, eu acho muito curioso como a própria Hinata acaba tendo feitos mais relevantes, principalmente depois da guerra. A Hinata evoluiu muito o Punho Gentil. Na novel de The Last, vemos uma Hinata extremamente refinada. O seu Taijutsu e Byakugan evoluíram muito. Inclusive, mesmo sendo uma Hyuga, ela utiliza diversos golpes utilizando as pernas. Um estilo de combate totalmente único e diferente. O Punho Gentil da Hinata simplesmente está em outro patamar. Mas mesmo assim, quando perguntam quem foi o Hyuga mais poderoso, a maioria vai responder que é o Neji. Mas será que de fato ele é o mais poderoso ou as pessoas ainda enxergam o Neji dos exames Chunin? Esse é um efeito muito comum em Naruto. O personagem cria uma imagem muito forte, e essa imagem nunca mais sai da cabeça do público. E é exatamente o caso de Neji Hyuga. O Neji lendário existe, mas ele existe no clássico. Quando analisamos apenas o Shippuden, os feitos dele não acompanham essa fama, e isso não é só uma opinião, é só olhar as batalhas. A impressão que eu tenho é que o Kishimoto simplesmente não sabia mais o que fazer com o Neji. O conflito da casa principal foi resolvido, o trauma do pai foi resolvido, a filosofia do destino foi resolvida. Ele só estava adiando aquele bendito selo na testa do Neji, que poderia ter sido resolvido lá no Naruto clássico. E por isso que eu acho que o Neji tinha que ser desvivido contra o Kidomaru. Seria triste? Seria. Mas seria muito bom para a obra. Seria muito melhor do que deixá-lo vivo durante centenas de capítulos sem um único momento realmente memorável. E ironicamente, quando decidiram desviver o Neji na guerra, o desvivimento dele teve muito menos impacto narrativo do que teria tido lá atrás. Naquele momento, ele já não tinha um papel importante na história. Até mesmo a Hinata sente o desvivimento do Neji por muito pouco tempo, e logo em seguida já está de mãos dadas com o Naruto para fazer todo o poderzinho da amizade que a gente já conhece. No fim das contas, o Neji não foi um fracasso porque era fraco, ele foi um fracasso porque prometia ser um dos maiores ninjas da geração, e terminou como apenas mais um Jounin competente, e nada além disso. Mas eu quero saber a opinião de vocês, Genninzada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o Neji. Não se esqueça do seu like, da inscrição, e eu te espero no próximo vídeo.